E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, lá no capítulo de número 12. Capítulo de número 12, e eu quero ler a partir do verso de número 9. Romanos, capítulo 12, a partir do verso de número 9. Amém? Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amém? Quero convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com o nosso Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar essa palavra, que o Senhor possa fazer ela frutificar no mais íntimo do nosso ser. Nos dá um coração disponível, uma mente aberta para entender a Tua eterna verdade. Porque é no nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém e amém. Quando nós olhamos para esse texto tão especial, e eu fiz questão de separar esses versos de 9 até o verso de número 18, eles nos trazem uma série de desafios muito importantes. Mas é interessante que nós estejamos conhecendo um pouco deste livro, desta carta que a gente vai extrair alguns ensinamentos essa noite. A carta aos Romanos é uma carta com ênfase missionária, você certamente já sabe disso. O objetivo de Paulo era convencer os romanos a plantarem igrejas na região da Espanha, que era o sonho de Paulo, de plantar igrejas, de levar o evangelho até essa localidade. Mas fica evidente, através de passagens como essas, que Paulo aproveita essa carta para corrigir, para ajudar os irmãos e as irmãs ali na cidade de Roma. E ele era conhecido, e até hoje é, como o apóstolo dos gentios, daqueles que não são judeus, o apóstolo das nações. E com a autoridade que Deus concedeu a ele, ele traz orientações como um pastor de almas a essa comunidade, ele traz ordens vindas da palavra do Senhor para que esses irmãos possam ouvir e que eles possam, acima de tudo, praticar. E mesmo Paulo não conhecendo a igreja, se nós olharmos o capítulo de número 16, nós vamos perceber que basicamente cerca de 20 pessoas Paulo já tinha tido algum conhecimento, ele tinha uma boa relação. E através dessas pessoas ele extrai algumas informações acerca de como a igreja em Roma estava, se ela estava bem, se ela estava mal, se ela precisava de alguma orientação em algo específico. A igreja de Roma era composta de judeus e gentios, e eles
teriam se convertido, ao que tudo indica, através do que nós conhecemos como o movimento, como o evento do Pentecostes ali em Atos capítulo 2. É importante nós termos essa compreensão. Mas, quando nós lemos esse texto, ele indica, ele traz algumas coisas que a igreja de Roma estava enfrentando. Havia ali uma tensão muito forte entre cristãos judeus e os gentios, ou seja, gentios aqueles não judeus. Especialmente porque os cristãos judeus não viam razão para abandonarem os seus costumes, as suas práticas. Eles ainda circuncidavam seus filhos, não comiam carne de porco. E que pecado é isso, não comer uma carne de porco bem assada, é uma beleza. Eu gosto. Se você um dia fizer na sua casa, me convide, mesmo eu tendo esse porte físico, eu quero comer um pouquinho aí na sua residência. Outra coisa é que eles frequentavam ainda festivais religiosos, ainda cumpriam votos ainda do tempo da lei de Moisés. Sendo assim, o que é que a gente percebe? Era bastante complicado viver com aquelas pessoas que não eram da sua mesma prática, da sua mesma fé, daquilo que eles adotavam. Porque do outro lado tinham os gentios. E os gentios eram o povo que comiam absolutamente tudo. Chegou na mesa, chegou ali para comer, vamos comer, agradecemos a Deus e para dentro. Nós somos desse time, nós comemos aqui quase de tudo. O único dia sagrado, ao contrário dos judeus, que era o sábado, era o domingo, tido como o dia da ressurreição do próprio Senhor. Eles não circuncidavam os filhos, mas o que é que nós percebemos aqui? Como é que você enxerga esse cenário de dois grupos na igreja com mentalidades distintas? Um cenário muito complicado. A palavra comunhão, para ser exercida, aplicada no meio desta igreja, era algo muito complicado, muito difícil. E Paulo, observando isso, ele logo imaginou, não dá para chamar esses dois grupos para comerem uma feijoada na mesma casa. Não dá para chamar essa turma para comer uma pizza pós-culto. Vai dar confusão, vai dar problema. E no capítulo 14, Paulo vai tratar isso de modo mais abrangente, em alguns pontos e também de forma específica. Ele vai tratar essas questões de comida, vai tratar essas questões cerimoniais, mas isso era uma situação que Paulo trataria depois, mas ele reserva este capítulo para tratar justamente desta situação tão incômoda, tão difícil, tão complicada para alguém que não fundou a igreja, que não pastoreava a igreja, chegar e resolver. E Paulo começa trabalhando o amor. Ele destaca um amor sem hipocrisia. Ele faz um destaque claro sobre essa palavra. E Paulo destaca sobre a hipocrisia, que é uma palavra grega que de modo literal seria estar atrás de alguma coisa. Preste atenção, estar atrás de alguma coisa. O hipócrita daquela época era um ator de teatro. E sabe como era o hipócrita, como era esse ator de teatro? Ele usava uma máscara. E as máscaras da época, no teatro antigo, elas tinham algumas a expressão de alegria, outras tinham a expressão de choro. E ele usava cada uma dessas máscaras de acordo com o momento ali da peça. Mesmo que por trás da máscara ele estivesse rindo, mesmo que por trás da máscara ele estivesse chorando. Ele tinha que demonstrar essa expressão que a máscara que ali estava sobre o seu rosto estava definindo para que as pessoas pudessem ver. O nome desses atores eram hipócritas, aquele que se esconde atrás de alguma coisa. E o que é o hipócrita? É alguém que parece ser uma coisa, mas na verdade não é. Quando eu lia isso, e Paulo trazendo essa perspectiva, e a gente estudando as perspectivas culturais, eu cheguei a uma conclusão.
Porque quando nós olhamos para esse texto, nós temos a tendência de olhar para o outro, de dizer e vir na nossa mente uma série de situações e de pessoas e dizer: ah, mas eu conheço muitos atores, muitos hipócritas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós usamos alguma máscara durante a nossa vida. Todos nós temos coisas que escondemos, que ocultamos, e que diante de Deus elas ficam claras, porque diante do Senhor não existe uma máscara. E quando Paulo aqui entra, ele não está tratando um grupo, ele está tratando todos. Ele está olhando também para ele diante do Senhor. E quando Paulo fala sobre o amor, sobre aquilo que ele tem para com essa igreja, ele destaca a palavra seguinte: esse amor não pode ser fingido. E aí eu me lembro da palavra que está na moda agora, né? Fake. O amor não pode ser fake, não pode ser falso. Paulo diz: o amor fingido é hipocrisia. E ele olha para os irmãos e diz: olha, não façam isso. Não demonstrem esse tipo de amor fingido. Não demonstrem esse tipo de amor que não é real. E o exemplo claro que a gente lembra e que vem na nossa mente é de um personagem bíblico chamado Judas. E o que é que Judas fez com Jesus? Ele encontra o Senhor, ele abraça o Senhor, ele dá um beijo no rosto do Senhor, e o que é que Judas faz posteriormente? Ele trai o próprio Senhor Jesus. A Bíblia traz inúmeros exemplos, mas esse é um clássico que sempre vem à nossa mente. Tamanha a situação que Judas se permite passar e fazer com o nosso Senhor. E Paulo aqui, além de corrigir, ele está encorajando a igreja a um amor sincero, a um amor real. E uma das coisas que nós compreendemos de modo equivocado sobre o amor é que o amor é apenas uma emoção. Emoção, na maioria das vezes, ela pode ser produzida, mas ela também pode ser sincera, mas o amor bíblico não é isso. E nós confundimos muitas vezes emoção, sentimento com amor. E aquilo que a Bíblia traz com o amor é diferente, mas o nosso tempo, a nossa sociedade pintou uma emoção, pintou um sentimento, a gente entende que isso é um amor real. Amor não é ter emoção ou um sentimento por alguém em específico. Não que, de uma forma geral, isso se exclua, mas o amor bíblico, ele é diferente. O amor bíblico, ele nos leva, ele nos encoraja a tomar atitudes que visem o bem de outras pessoas, que visem a felicidade de outras pessoas e que expressem a nossa lealdade ao Senhor. A nossa lealdade àquele que um dia nos resgatou. E quando nós olhamos para o amor, eu também quero dizer para você que eu não estou falando do amor eros. O que é o amor eros? É o amor justamente que eu citei também da atração. É o amor do olhar 43, que você mirou no seu esposo, na sua esposa, na sua namorada, no seu namorado, e ali os sentimentos fluíram das entranhas do seu ser. Os olhos se completaram, você viu um príncipe e uma princesa, você, por mais que os outros disseram para você que era um sapo, você disse: ali é o meu príncipe, é o meu Brad Pitt, e ali tudo mudou. Mas eu não estou falando desse tipo de amor. Esse é o amor eros, e detalhe, você tem que ter ele até o fim da vida, por mais que o seu esposo e a sua esposa não seja mais aquele garoto e aquela garota de 18 anos. Você tem que continuar a ter isso. Mas o amor bíblico, ele não é isso. Ele não se mede por aqueles que nós achamos que merecem ou não merecem. Mas o amor bíblico nos desafia a amar a todos. E aí vem a boa notícia. Amigos, má notícia,
inimigos. E isso não tem nada a ver, volto a dizer para você, com sentimento. Esse amor tem que ser não fingido e tem que ser autêntico, original. Como dizem as pessoas nas propagandas, não aceitamos réplica. Cada um de nós tem uma identidade. Cada um de nós é único. Ninguém aqui é 100% igual ao outro. Podemos ser parecidos em 90%, mas tem 10%, tem 1% que é diferente, que nos faz únicos diante de Deus. A nossa forma é única, é especial. E Paulo começa aqui a desenvolver a prática desse amor. E quando ele traz essa expressão, ele quer dizer que esse amor é como se nós fôssemos irmãos de sangue, como se nós fôssemos uma família. Esse é o sentido do amor fraternal. Quem tem irmão sabe muito bem que todos os irmãos, em algum momento da vida, brigam um com o outro, puxa a orelha do outro, dá um tapa no outro, dedura o outro para a mãe e para o pai. Ó, meu irmão fez isso, minha irmã fez aquilo, a gente faz isso. Mas quando mexem com o nosso irmão e com a nossa irmã, a gente vira o quê? Um leão, uma leoa, a gente está lá para defender, para estar junto. Porque a gente olha e pulsa nas nossas veias o sangue da irmandade. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós sabemos claramente que Deus nos desafia essa prática de amor fraternal, porque a Bíblia diz que nós somos irmãos espirituais, filhos e filhas do mesmo Deus, do mesmo Senhor, para a prática disso. Ele diz também que nós temos que ter prazer em honrar uns aos outros. Ele traz também essa ordem, essa direção para cada um de nós, onde Paulo está dizendo, dê preferência ao outro. Procure honrar mais do que buscar ser honrado. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós queremos ser honrados. Nós buscamos ser servidos sempre em primeiro lugar. Eu sempre trago o exemplo do casamento. Em casa é tão bom você ser servido. Traz um copo de água para mim, trago. Traz ali o jantar para mim, trago. Mas será que nós em algum momento não nos colocamos na posição de dizer, será que eu não posso servir? Será que eu não posso honrar o outro? E presta atenção que eu acabei de falar do desafio de Deus para a gente. Amar a amigos e inimigos. Como é que a gente vai ter a noção clara e o entendimento de que eu tenho que honrar até mesmo aquele que eu considero inimigo? Paulo traz isso para a gente. Essa é a primeira expressão de atitude para com o outro, honrar o próximo, servir o próximo. Aqui na igreja eu não vou citar nomes, mas tem pessoas que assim que a gente chega, elas demonstram essa atitude de modo tão claro, tão genuíno. Elas pegam uma cadeira, elas cedem o lugar, elas trazem um copo d'água. Atitude honrosa, atitude de alguém que está querendo ser útil, abençoar. Domingo passado, vou citar aqui esse exemplo de novo. O copo quebrou, eu quebrei o copo. E as irmãs da recepção, de modo tão gentil, vieram aqui, limparam, ajustaram tudo, trouxeram depois 2 copinhos com água. Poderiam ter dito que o pastor morra de sede agora, já que ele quebrou o copo da recepção. Mas isso é uma atitude de servir. É como elas também abrindo e fechando a porta. Abrindo e fechando a porta é pesada. Vai, Senhor, fecha. Por que esse indivíduo está passando e vindo, indo e vindo? Senhor, glória, vai. É a gente pegar no dia de uma cantata de Natal, no dia do aniversário da igreja, a gente chega cedo, Janaílde. Senta nas primeiras poltronas, lota a igreja, e chega alguém e cutuca. Você pode ceder o seu lugar? Honrar. É a gente na fila de um almoço
interminável, e a gente está ali, e alguém chega e diz, essa pessoa precisa passar na frente. Essas expressões, elas têm que acontecer de modo genuíno na gente, de modo claro. Paulo também usa a expressão santo para se referir aos irmãos e às irmãs da igreja em Roma. Por que ele usa isso? Porque ele quer dizer que são homens e mulheres separados e separadas para o Senhor. E Paulo destaca que mesmo os filhos de Deus também, ele traz um outro ponto, passam por necessidades. E elas devem ser supridas uns pelos outros. Você já se perguntou como era composta a igreja do primeiro século, a igreja daquela época? A igreja era composta por viúvas, por soldados, por agricultores pequenos, não esses que a gente vê aí nos canais e nas mídias, por diaristas, pessoas que estavam na camada social mais baixa, que eram colocadas de lado, que eram reprimidas. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que o amor sem a hipocrisia é aquele que age em meio à necessidade. Se existem pessoas passando por necessidade, a Bíblia nos indica, eu falava isso também no domingo passado, a nós agirmos. E essa atitude da igreja do primeiro século, ela fazia na cabeça daqueles que odiavam o Senhor Jesus, odiavam os crentes, fazia neles o reconhecimento de que nesta área aqui não tem nenhum povo como os cristãos. Porque onde havia alguém com necessidade, a igreja ali estava. Ela começava no seu meio, identificando, percebendo quem estava passando por alguma situação de dificuldade, e ali cada irmão e cada irmã estava. E quando eu olho para isso nos confronta em algo que tem machucado os nossos corações e a gente não percebe, que é a individualidade, o individualismo, o egocentrismo, onde nós não mais queremos ceder para o outro, nós não mais queremos ser pessoas que agem para sanar a dificuldade do outro, mas nós parecemos seres cada vez mais insaciáveis, brigando, se matando por coisas fúteis. Nós nos matamos e ficamos chateados por conta de um celular que nós não temos. Nós ficamos chateados porque nós temos em casa 2 pedaços de carne e a gente queria 3. A gente fica chateado porque o arroz que a gente tem é um arrozinho mais fraco, de uma marca menor, e a gente queria uma melhor. A gente fica chateado porque o ar-condicionado de casa não está gelando do jeito que a gente deseja. A gente está chateado porque tem um carro, mas não é o carro do ano. A gente está chateado porque tem uma moto, mas não é a moto do ano. A gente está chateado porque a roupa que a gente usa não é a que a gente deseja. E quando nós paramos para avaliar essas coisas, e pela graça do Senhor, boa parte dos irmãos e das irmãs que aqui estão, não todos, não são pessoas que podem ser classificadas como pessoas na linha da miséria. Cada um de nós, na sua maioria, tem um teto, tem uma cama, tem família, e tem um Deus que supre cada necessidade segundo aquilo que Ele sabe de nós. Mas como é que a gente reage a essas coisas? Muitas vezes murmurando. E eu fiquei pensando em pessoas que realmente precisam, que apenas têm uma única peça de roupa, pessoas que não têm um transporte, pessoas que o que tem para comer ao longo da semana é a mesma coisa ou absolutamente nada.
Pessoas que, se nós perguntássemos hoje o que elas têm de dinheiro na conta, elas dizem: nem conta eu tenho. Eu tenho R$ 5, eu tenho R$ 10. E muitas vezes nós estamos esnobando aquilo que Deus nos dá gratuitamente, nos concede visando o nosso melhor. Será que nós conhecemos as necessidades dos nossos irmãos? Será que não existem pessoas aqui essa noite que estão padecendo, mas que por vergonha talvez nunca falaram, mas nós não chegamos até elas? Até os inimigos da igreja se espantavam com esse movimento de Deus na vida dessas pessoas. Uma outra coisa que mudou radicalmente a igreja da época, que Paulo destaca, é a hospitalidade. Naquele tempo, não tinha uma rede de hotéis como a gente tem hoje. Não tinha todo esse glamour. Portanto, os cristãos dependiam das casas uns dos outros. E a prática da hospitalidade foi uma ferramenta que Deus usou, principalmente para o avanço missionário daquele tempo. Ele também fala de alegria, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas. Mas voltando e falando sobre a hospitalidade, a casa de cada pessoa era uma casa missionária. Você abrir a porta do seu lar, abrir a porta de um quarto da sua casa para receber alguém não é fácil. É difícil, porque nós logo lembramos da palavra privacidade. E quem é mais recluso, mais para dentro, mais fechado, tem muita dificuldade com isso. Mas Deus destaca que ser hospitaleiro, hospitaleira, é um talento que Ele nos dá e que a gente precisa exercer. Todas as quartas-feiras que eu posso, está ali o Bruno também que me ajuda, Marquinhos, nós fazemos, às vezes, um rodízio em nossas casas para receber o nosso pequeno grupo multiplicador. E todas as vezes eu percebo que em cada um dos nossos lares há alegria em receber, porque ali pessoas entram, pessoas saem, mas pessoas que entram, na sua grande maioria, saem transformadas. E Deus destaca que hospedar irmãos e irmãs é bênção. Abrir a sua casa para que o reino de Deus possa ser manifestado através de um e de outro é bênção. Por isso, meus parabéns a você que tem um pequeno grupo multiplicador na sua casa. Meus parabéns a você que gosta de chamar alguém para tomar um cafezinho, para um jantar, para um almoço, para um lanchezinho da tarde. Não importa, eu não estou falando da qualidade, da quantidade, eu estou falando da sua atitude. Pastor, eu não posso receber porque lá em casa só tem bolacha creme cracker. E o suco ainda lá do quintal, de um pé lá que eu tenho. A sua atitude é que conquista os corações. Mas a sua atitude deve, em primeiro lugar, agradar a Deus. Você está abrindo a sua casa não porque o outro precisa, mas porque Deus sabe que ali é um local de bênção para pessoas que estão necessitadas, para pessoas que precisam. A gente não acha tão bom quando a gente faz um churrasco. Todo mundo falou que ia ter picanha à vontade. Eu não tenho dinheiro para comprar picanha. Mas independente da carne que tem, mas quando você assa uma carnezinha e você agora está com água na boca, já pensando nisso, tem aquele refrigerante, no meu caso, que eu sou viciado numa Coca-Cola, gelada, aquela coisa você diz, é tão bom quando você está com os amigos. Mas é tão bom quando a gente faz isso ao redor de pessoas que vêm e olham para a gente e dizem, obrigado, porque hoje eu não tinha onde almoçar. Obrigado, porque nunca ninguém me chamou para um almoço, para tomar um café, para comer nem que fosse uma bolacha. Sabe por quê? Porque o nosso mundo
é um mundo de individualidades, não é um mundo de fraternidade. E nós muitas vezes falhamos nisso. Paulo também destaca o que eu falava sobre as perseguições. Ser crente naquela época era muito, mas muito mais difícil do que hoje. Leões, covas, chicotes, exclusão social, muitas vezes ao máximo. E a alegria desse povo era proporcionada pelo Senhor, mesmo diante das perseguições. Nos casamentos, nos filhos, nas filhas. Na cura de uma doença, a comunidade se alegrava, celebrava a bênção de Deus. Porque o cristão é alguém que se alegra mesmo em meio à dor. Quando nas quintas-feiras nós aqui estamos orando uns pelos outros, eu fico pedindo a Deus para que na semana seguinte alguém venha e diga: Deus curou o meu filho, Deus curou a minha filha, Deus deu um livramento, porque é motivo de nós nos alegrarmos em Deus. O mundo pode desabar, o dia pode estar mal, mas quando alguém traz uma notícia de bênção, eu fico alegre. Ontem eu tive o privilégio de participar do casamento do nosso querido Arnold. E que alegria foi a minha em ver ele subindo ali até aquele altar, recebendo a bênção, celebrando a vida, se unindo a uma mulher para caminhar para uma nova história em Deus, uma nova etapa. E uma das coisas que nós fazemos mal é se alegrar com a alegria do outro. E deixa eu dizer uma coisa para você, Paulo fala que uma prova de amor é se alegrar com a conquista do outro. Porque na hora da doença, já dizia um filósofo, todo mundo chega para a gente e diz: ah, mas eu estou sabendo que você está numa situação difícil, conta comigo, eu estou junto, estou ao teu lado. Não que todas essas ações, essas expressões sejam fake, mas na maioria das vezes as pessoas chegam. Mas quando a gente conquista algo, é mais difícil, é mais complicado. Deixa eu trazer um relato para você. Quando a moça, dentro de um grupo que não tinha um namorado, ela entra na igreja, abre a porta de vidro, e ela entra com o seu varão. As outras olham e dizem: por que não eu, Senhor? Por que é que o Senhor deu para ela e não deu para mim? Olha ele lá, bonito, lindo, cheiroso, e com a Bíblia debaixo do braço. Eu que merecia, Deus. E quando encontra a pobre da moça, diz: tu mudou. Quando o irmão chega, não disse para ninguém, com seu carrinho comprado a duras penas, com muita luta, o cara diz: e agora está de carro? Está andando de carro, miserável. Até outro dia nada. De onde é que esse cara tirou o dinheiro, hein? Ah, não tem como. Como é que ele comprou esse carro? Quando a pessoa arruma a casa, dá uma melhoria, pinta, bota, compra um móvelzinho, a outra diz: e reformou foi tudo. Quando eu vim aqui da última vez era tão diferente. Se alegre com a bênção na vida do outro. Quando alguém chegar com um carro, diga glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Se a jovem ou jovem arrumar a namorada, glorifica de pé. Como diz lá um pastor da televisão, fica de pé, igreja, glorifica. A gente deve ter essa prova de expressão, de alegria com a conquista do outro. Quando alguém passa num concurso, como o Eduardo passou, meu coração se encheu de alegria. Quando alguém casa, meu coração se enche de alegria. Quando alguém consegue uma melhoria na sua casa, o meu coração se enche de alegria. E assim a gente deve ser, porque esse sentimento
É o sentimento que me lembra a história do filho pródigo. Mais precisamente o irmão mais velho. Quando o filho pródigo volta, o pai se alegrou e ele deu o quê? Uma grande festa. Mas o irmão mais velho estava lá do lado de fora, chateado, zangado, como diz na nossa região, emburrado. E ele, como se dissesse assim: eu não vou participar dessa festa, não. Ele pega, desperdiça tudo, joga tudo para o alto, e agora chega aqui com a cara mais limpa do mundo, e papai vai dar uma festa para ele. Estou fora. Será que você é o irmão mais velho na tua família? Será que você é age como o irmão mais velho para com os outros? Como é a nossa reação quando alguém conquista algo? Muitas vezes, quando nós não nos alegramos, nós estamos demonstrando talvez uma inveja que estava disfarçada, um ciúme pela bênção que Deus deu ao outro. Mas a prova de amor que nós podemos dar é a alegria com a conquista daquele que é fiel e que é temente a Deus. A Bíblia e esse texto destaca que outra prova é chorar justamente com aqueles que choram. Os irmãos dessa época eram sensibilizados a consolar o outro. E como é bom diante da nossa dor ter alguém que chegue do nosso lado e chore com a gente. Que seja um ombro amigo, que mesmo não tendo palavras bonitas, não tendo um texto corrido para ler para a gente, chega, abraça a gente. E como se dissesse: pode contar comigo. Porque diante de uma morte, diante de uma doença, de um laudo médico onde você é tido como alguém que não tem cura, diante de fatos tão complicados, a melhor coisa que Deus coloca diante da gente são amigos e amigas verdadeiros e verdadeiras, que mesmo sem palavras usam do seu amor e da sua sensibilidade para cuidar da gente. E quantos de nós aqui hoje já não tivemos o privilégio de sermos cuidados uns pelos outros? Quantas vezes eu não cheguei aqui sem demonstrar ou demonstrando dificuldade, dor, tristeza? Pessoas me abraçaram, pessoas disseram: eu quero orar por você. Pastor, conta comigo, a gente está junto. Eu não sei o problema, mas eu sei que Deus vai mudar essa situação. Quantas visitas não foram feitas por irmãos, por irmãs, por pastores, pelo nosso Ministério de Integração, por líderes de PGM, onde você não aguardava ninguém e a pessoa bateu lá na sua porta e disse: boa tarde, boa noite, eu vim orar por você, eu vim saber como você está. Isso faz toda a diferença em um mundo onde a sensibilidade pela dor foi jogada fora. Onde pessoas passam numa avenida e tem alguém estirado no chão, com ferimentos, clamando socorro, e ninguém é mais sensível a tentar ajudar. Onde o nosso coração está com relação ao nosso sentimento para com o outro que sofre. O relato que teve aqui em Timon, em um condomínio, e eu creio que todos vocês sabem, onde uma pessoa dirigindo um carro, de modo acidental, pelo menos até onde eu li, acabou invadindo o espaço ali, kits que tinha naquele condomínio, e matou, se eu não me engano, uma criança de 2 anos. Isso mexeu com o meu coração. Porque naquele momento, eu literalmente me coloquei no lugar daquela mãe e daquele pai.
Porque nós não temos a dimensão da dor que é perder um filho e uma filha. Nós não temos a dimensão do que é ver um ente querido partir. Nós só sabemos quando passamos por essa situação tão dolorosa, onde nosso coração é como se tivesse um buraco, é como se nada preenchesse, mas o Senhor vem de modo milagroso para encher o nosso coração de uma esperança que os dias serão melhores, para encher o nosso coração de que além da morte física há vida. Usar a igreja do Senhor para chegar onde não é possível chegar, porque nós temos a maior de todas as armas, e a arma é a palavra de Deus. E eu naquele momento usei uma das armas mais poderosas, que é a oração do meu lar, da minha casa, clamando e pedindo a Deus que pessoas pudessem ir ali, abençoar, acolher, porque jamais eu iria para não dar, segundo o que a sociedade diz em relação à igreja, um ar de aproveitador de um momento de dor. Mas a oração me faz ir a lugares onde eu não posso estar. Você já orou essa noite por alguém que está sofrendo? Às vezes nós olhamos a feição de cada um aqui, e a gente vê sorrisos, a gente vê alegria, mas muitas vezes somente Deus sabe como está o coração de cada um. Somente Deus sabe como você tem caminhado, como você tem vivenciado. Somente Deus sabe as lágrimas que você tem derramado. Mas Deus, Ele usa da sua palavra, do seu amor, para nos consolar. E o que Deus coloca aqui, mesmo em meio a essa dor, o Senhor está te abraçando. Mesmo em meio a essa dor, Ele está te consolando usando pessoas. Amém? Uma igreja que não demonstra isso, que não expressa o cuidado com aqueles que sofrem, que não se comove pela dor do outro, ela está paralisada, ela está engessada, porque ela prefere olhar para o outro e ignorar a sua dor e o seu sofrimento. Ela escolhe não dar ouvidos, ela escolhe fingir que nada está acontecendo, para que o seu mundo, dentro de uma bola de cristal, continue ali lindo e maravilhoso como na Disney. Como nós lidamos com o outro? Você quer saber como é que a gente lida com o outro? Perceba o seu comportamento na sua casa, quando o seu filho, quando o seu esposo, quando os seus parentes mais próximos estão sofrendo. Mas pastor, é tão fácil em casa? Não. Quantas pessoas não cuidam daqueles que estão ao lado? Quantos maridos não abandonaram suas esposas com câncer, porque não queriam cuidar e buscaram outras? E vice-versa. Quantas pessoas no dia da dificuldade do outro jogaram para o lado, ignoraram, fecharam a tampa da lata de lixo, porque o outro era problema. O outro trazia dor, trazia dificuldade. E cuidar do outro, cuidar de pessoas, carregar alguém lado a lado, implica que você vai gastar tempo. Mas eu me lembro de Jesus. Sempre eu me lembro dele. Porque todo dia eu dou de cabeça, eu estou dando dor de cabeça para Deus. Todo dia eu arrumo um problema para Deus, você sabia? Você também arruma dor de cabeça para Deus. Todo dia a gente é igual o menino, ainda na infância, fazendo ali peripécias. O jovem fazendo maluquices. E Deus não larga da nossa mão. Deus não nos deixa independente do fundo de poço que nós estejamos. Ele está lá como um farol, como diz Aline Barros, que brilha à noite e também durante o dia, para dizer, eu estou aqui,
pode contar comigo. É isso que Deus deseja para a igreja, é isso que Deus quer. E quando Deus traz, através de Paulo, essa situação na vida da igreja de Roma, Ele traz a palavra harmonia. E sabe quem traz a harmonia no meio da igreja? Deus. Paulo sabia que isso era necessário, ele sabia que isso era uma urgência. Ele precisava fazer com que a tensão entre judeus e gentios fosse dissipada, fosse amenizada. E Paulo apela para que eles tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude, para que eles vivam em harmonia, apesar das diferenças. Como eu citei essa noite, cada um de nós é diferente um do outro. Nenhum de nós somos iguais, mas tem coisas que podem ser resolvidas. Ninguém vai pensar da mesma forma, ninguém vai ter um pensamento único. Mas sabe o que causa divisão e separação no nosso meio, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos? São as coisas que são pequenas, secundárias, não são as coisas que são prioritárias, que são principais. E isso tem sido o maior motivo de diferenças e de divergências em nossos dias. Nós brigamos e nos separamos por coisas que são insignificantes. Nós abrimos ali a internet, vamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, todo mundo se atacando, se xingando, falando mal um do outro. É a gente dentro do nosso lar espetando um ao outro por coisas pequenas. Como é que anda a harmonia no seu lar? Como é que anda a harmonia no seu trabalho? Você é alguém que vive de ferir os outros ou alguém tem te ferido? Como anda a sua harmonia na igreja? E Deus deseja que a gente busque a harmonia no nosso dia a dia, e essa harmonia é com as pessoas. O que nós precisamos fazer é ceder um pouquinho mais, é suavizar nas nossas palavras, é agir com maior delicadeza, é compreender mais, é se doar mais, é sofrer mais. Às vezes, para que a harmonia aconteça, é necessário isso, uma mudança transformadora das nossas ações. E por que é que Paulo deseja isso? Porque ele olha para Deus, ele olha para a sua palavra e sabe que Deus requer de nós algumas posições claras, cristalinas, para que nós possamos honrá-lo. E Deus deseja que no meio da sua igreja seja manifestado, principalmente o amor ágape, que é um amor de sacrifício pelo outro. Aqui nós lidamos com pessoas, e pessoas têm falhas, têm dificuldades, têm pecados. Portanto, nós devemos, antes de julgar o outro, ter bastante cuidado, porque com o peso que nós julgamos o outro, nós também seremos julgados. Com a ênfase que nós corrigimos o outro, nós também seremos corrigidos. Com a falta de harmonia que nós produzimos, essa desarmonia também pode acontecer espiritualmente em nosso coração, em nossa vida. Por isso que Deus coloca para essa igreja e para cada um de nós que nós devemos fazer as coisas que Deus deseja. Honrar ao Senhor com as nossas atitudes e gestos. E no meio da igreja do Senhor, em qualquer lugar que Ele nos colocar, honrá-lo como se fosse o último dia. Mas fazer isso, não como aquele que usa, como Paulo disse, de um amor fingido, mas de um amor sincero, real e verdadeiro. A igreja não é o clube do Lions,
não é qualquer outra entidade social. Ela é o povo santo, separado de Deus, para viver, para modificar histórias. Todos nós carecemos de mudança, meus queridos. Todos nós precisamos de transformação diária. Essa transformação é um processo. Ela vai acontecendo, mas ela vai acontecendo cada vez mais quando nós nos achegamos a Deus. O que você deseja essa noite? A harmonia que vem do céu ou a desordem que vem desta terra? O que você deseja essa noite é uma vida com Deus ou uma vida sem Deus? O que você deseja? Quero te convidar a você curvar a sua cabeça, a você fechar os seus olhos, a refletir sobre a sua história e sobre que tipo de amor você tem demonstrado ao Senhor. A forma como você ama o próximo, ela demonstra como você ama a Deus. A forma como você vive nas suas relações, ela demonstra muito de como você é com o Senhor. Pai, nós te agradecemos e nós sabemos que o Senhor está na condução de absolutamente tudo, Pai. Quantas vezes nós não demonstramos a Ti, Senhor, e ao nosso próximo um amor que não agradou? Quantas vezes nós não machucamos o outro? Quantas vezes nós não fomos ignorantes, insensíveis? Mas o Teu Santo Espírito, Senhor, vem e nos toca, nos traz sensibilidade, nos traz a franqueza de ir até o outro e dizer: me perdoa, me desculpa. Quantas vezes o Teu Espírito não diz para cada um de nós que nós devemos ser sensíveis ao próximo e nós não somos. Que o Senhor possa produzir em nós essa noite todas essas expressões de amor, a compaixão, a alegria com a vitória do outro, a sensibilidade na dor, a lealdade a Ti. E se nessa noite temos pessoas aqui que ainda não conhecem a Jesus, mas ouviram essa palavra, foram tocadas, confrontadas,